Olá, amigos queridos, sexta-feira, dia 26. Como é que foi o teu Natal? Como é que está sendo, né? Ainda é tempo de folga, ainda é tempo de viajar, descansar, estar aí em família, ou quem sabe, para ti que não viajou, que está curtindo um descanso em casa mesmo, seja bem-vindo às mensagens diárias da Ascensão nesse dia 26 de dezembro. Pois é, estamos aí chegando a mais um final de ano e eu desejo desejar que esse final de ano seja abençoado para ti, assim como também a chegada de 2026. O capítulo 16 vai desenhar diante de nós um cenário de guerra, um cenário assustador, um cenário em que João vai descrever de modo, a partir da sua visão e também de modo ilustrativo, o final dos tempos. Aliás, o Apocalipse trata disso, do final de todas as coisas. E vai aparecer no versículo 16 uma palavrinha que já virou filme, Armagedon, né? Geralmente os filmes de Hollywood e outros mais encenam aqueles finais do mundo terríveis, né? Com acidentes, guerras, tsunamis, enfim, aquela história criada a partir, né, dessa palavra que aparece no contexto bíblico para mostrar que o assunto fim do mundo ele nos acompanha e ele é especulado, ele passa por muitas e muitas interpretações. E mesmo que a Bíblia Sagrada não fale diretamente em maiores detalhes, e quando fala de forma simbólica, o ser humano especula, o ser humano tenta criar a sua versão do Armagedon. O que acontece é que o capítulo 16 vai dizer que Deus está no controle das situações, da vida e do mundo. Em algum momento ele libera, diz aqui, 7 anjos. Lembre-se sempre, 7 é o número da perfeição a partir da sabedoria da Bíblia, e que todos esses anjos eles vão derramando taças da ira de Deus, ou seja, exercendo juízo, exercendo punição, exercendo rigor. Então, nas diferentes áreas, nos diferentes aspectos da vida, por exemplo, o quarto anjo, versículo 8, derramou sua taça no sol. Você lembra que o sol era considerado um ídolo, um deus no Antigo Egito. Também vai aparecer aqui que derramou a sua taça sobre o mar, no versículo 13, ele se transformou em sangue como de um morto, ou seja, algo que aconteceu também lá no rio Nilo, quando o seu povo foi liberto do Egito. Ou seja, nós estamos falando aqui da ação de Deus, novamente, para libertar o seu povo do mal. Ou seja, nós temos aqui uma forte presença da ação de Deus no mundo, e é extremamente interessante que ao final deste capítulo 16 nós vamos ter a seguinte expressão: a grande cidade foi dividida em 3 partes, ou seja, o centro do poder, o lugar da habitação da besta, como se diz assim, o centro do mal foi invadido pela ação de Deus, o mal foi desmantelado, o mal está sendo derrotado. E veja bem, no versículo 3, nós vamos aqui viajando para um lado e outro. Então, João diz assim: vi saírem da boca do dragão, ou seja, a experiência do mal, do fogo, da besta, a boca da besta, ou seja, desse poder dominador capaz de destruir muitas coisas, e da boca do falso profeta, ou seja, existe aqui uma alusão aos falsos mestres, aos falsos ensinadores, ou seja, então todos estes possuídos de espíritos imundos foram condenados, foram subjugados pela palavra de Deus. É interessante que o capítulo 16 termina dizendo que caíram sobre os homens, vindos dos céus, pedras de granizo, enormes, gigantes. Mas por quê? Porque eles blasfemaram contra o Senhor. Ou seja, essa é uma palavra que acompanha o livro do Apocalipse, de que a blasfêmia do ser humano, de que o que é a blasfêmia é o ser humano amaldiçoando Deus, é o ser humano se voltando contra Deus, que é a causa do principal juízo sobre a vida humana. O ser humano que rejeita Deus, que zomba de Deus. E eu falava essa semana na comunidade que, assim como Herodes, no nascimento de Jesus, tentou matá-lo e com isso tentou se sobrepor como rei e poderoso sobre o reino de Deus, zombadores, blasfemadores não sobrevivem, não permanecerão. Herodes terminou a sua história comido por vermes, ou seja, o seu corpo apodreceu. Quero desejar que a gente viva debaixo da boa mão de Deus. Não sejamos zombadores,
sejamos pessoas que servem ao nosso Deus, que é justo e tem o governo do mundo sobre as suas mãos. Uma ótima sexta-feira para ti. Vamos aí para a reta final de ano.